Estrutura básica para desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Deixa-se claro que a estrutura básica aqui a ser apresentada não é a única. Existe uma série de trabalhos, cada professor adota a que melhor lhe atende. Então, essa estrutura básica é a estrutura básica a qual eu gosto de trabalhar nas minhas disciplinas, no caso, estatística e matemática financeira. O conteúdo a ser apresentado é a estrutura básica do trabalho, a apresentação de cada etapa dessa estrutura básica do trabalho e algumas normas da ABNT para citação em trabalho. Deixa-se claro que são algumas normas, porque maiores detalhes deverão ser tirados dúvidas com o professor da metodologia da pesquisa científica e também bibliotecária e bibliotecários. A estrutura básica do trabalho que é solicitado tem que constar de capa, contracapa, resumo, abstract, lista de figura, tabela, quadros, siglas, símbolos, sumário, introdução, fundamentação teórica, metodologia subdividida em materiais e método, resultados e discussão, conclusão, referências bibliográficas e apêndices. Itens que não são obrigatórios do trabalho, porque isso depende da forma a qual o seu trabalho é construído. São as listas de figuras, tabela, quadros, siglas, símbolo e apêndice. Se você não tiver a necessidade da apresentação disso, seu trabalho não tem que constar. Mas capa contra capa, resumo, abstract, sumário, introdução, fundamentação teórica, metodologia subdividida em materiais e métodos, resultados e discussão, conclusão e referências bibliográficas são obrigatórios. Capa. A capa, conforme a estrutura aí apresentada, ela tem que constar a instituição, a faculdade, o nome do curso, depois seguido do nome dos integrantes sem o RA, em ordem alfabética, logo abaixo o título, a cidade onde está localizada a faculdade e o ano em que está se realizando o trabalho. A contracapa, não muito diferente, consta do nome dos integrantes, sem o RA, um abaixo do outro em ordem alfabética, o título do trabalho e esse texto em recuo, constando o nome da disciplina, o nome do professor completo com as suas titulações, nome da cidade onde está a faculdade e o ano em que está se realizando o trabalho. Resumo. O resumo, ele não deve ter mais do que uma página. Mais do que meia página. Embora ele fique numa única página, mas você não deve escrever mais do que meia página e também deverá constar de, no mínimo, 3 palavras-chave. O resumo é um breve relato do trabalho, do que você vai encontrar dentro do trabalho. Com início, meio e fim, deve-se escrever no impessoal. O que é escrever no impessoal? É não utilizar a primeira pessoa do plural e nem do singular. Não usamos concluímos ou concluir, usa-se concluiu, concluiu-se que, foi observado, observou-se que, nunca concluímos, observamos ou observei, sempre no impessoal. Outro detalhe,
O resumo deverá ser escrito após a conclusão do trabalho. Você fechou todo o trabalho, então aí você vai escrever o resumo. E tomar cuidado para não confundir o resumo com introdução. São coisas com características diferentes. O abstract nada mais é do que transcrever o resumo para o inglês. Lista de figura é colocar figura, número, o nome da figura e a página a qual ela consta. Lista de tabela, mesma coisa, tabela, número, nome da tabela e a página a qual ela consta. Lista de quadro, mesma coisa, quadro, número, nome do quadro e a página a qual ele está inserido. Diferença entre figura, tabela e quadro. Figura. Então aí são apresentadas figuras. São desenhos. Inclusive o gráfico pode ser considerado uma figura. Se você não quiser considerar o gráfico como figura, então você vai ter uma nova lista. Uma lista de gráficos. Mas o gráfico nada impede de que seu gráfico seja considerado uma figura. Tabela. São considerados tabela aquilo quais colunas são apresentadas na sua essência números, como o caso aí apresentado. É uma tabela com 3 colunas e cada coluna representa números. Então isso é uma tabela. Quadro. O quadro ele é composto por colunas com textos, ou podendo ser colunas com números e coluna com texto. Então é uma situação mista. Mas uma vez que tenha texto, não é mais tabela, passa a ser quadro. Como fazer uso correto de figuras, tabelas e quadro. Seja figura, seja tabela, seja quadro, eles têm que ser numerados, nomeados, ter a fonte indicada da onde você tirou essa tabela, tirou esse quadro, ser citado dentro do texto e estar a tabela, a figura, o quadro estar próximo dessa citação. Vamos ver o exemplo. O estudo apresenta as temperaturas ocorridas no mês de dezembro, conforme figura 17, que serviram de parâmetro para análise de conforto térmico. Então tá aí, continua o texto, quando termina o texto, vem lá. A figura 17, então número 17, figura 17, nome, histograma e ogiva de Gauss de temperatura. Qual é a fonte, da onde ela foi tirada? Do material de Santos, JC, do ano de 2020. A fonte sempre vem em tamanho menor do que a letra do texto. Se o texto tiver em tamanho 12, a fonte vem em tamanho 10. Se tiver em tamanho 11, a fonte vem em tamanho 9. E, nesse caso, é um gráfico que foi citado como figura e foi tirado do material. Mas e quando você cria a figura? Então aí fonte o autor e o ano que você criou. Correto? Lista de siglas. Então, siglas, no caso a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, FATEC, Faculdade de Tecnologia, e vem em ordem alfabética. Lista de símbolos.
Geralmente esses símbolos são adotados para identificar alguma coisa, uma fórmula tal. Então, X barra, média, S, desvio padrão, letra grega, alfa. Sumário. Sumário, ele começa na introdução e vai até o apêndice, colocando todos os capítulos e subcapítulos e a página onde se encontram, conforme aí apresentado. Introdução. A introdução, novamente, é um breve relato do que é o trabalho, mas justificando e apresentando o objetivo. Por que você está fazendo esse trabalho e aonde você quer chegar com esse trabalho. Então, deixando claro o objetivo e a justificativa. Não se usa citações em introdução. E mais uma vez, ele é escrito no impessoal. Apresentei, está sendo apresentado, apresentou-se, concluiu-se que, conforme observado, sempre no impessoal. Mais uma vez, a introdução como o resumo são escritos após o término do trabalho. E a introdução usa no máximo uma página. Notem que na introdução você tem que colocar o objetivo e justificativa, característica não utilizada no resumo. Por isso, não confundir resumo com introdução. Fundamentação teórica. A fundamentação teórica é tudo que você, ou revisão bibliográfica, que é a mesma coisa, é tudo aquilo que você estuda para embasar o seu trabalho. Então, ele fundamenta a sua teoria. Então, tudo que você estuda, você vai colocar lá na fundamentação teórica, tudo que você pesquisou, tal, para o seu trabalho ter um bom embasamento. E isso você vai colocar lá na fundamentação teórica, na sua revisão bibliográfica, fazendo citação direta ou indireta. Mais adiante será explicado que é citação direta ou indireta. Evitar o máximo usar citações diretas, deixando claro que citação de forma bem rapidinho, que citação direta é a cópia fiel do que o autor escreveu. Já para que você valorize o seu trabalho, use citações indiretas, porque você vai colocar a sua interpretação sobre a obra de um autor, o seu entendimento. Então mostra o seu grau de conhecimento sobre o que o autor escreveu, não deixando de citar o autor, é lógico. Evite parágrafos muito longos. E nesse caso, se você tiver que citar o autor mais de uma vez, evitando parágrafo muito longo, você pode citá-lo seguidamente, mas sempre fazendo uma citação de forma diferente. Mais uma vez, fundamentação teórica ou revisão bibliográfica é escrito de forma impessoal, conforme está sendo dito exaustivamente aqui nessa apresentação. E todo autor citado na fundamentação teórica, a sua obra tem que aparecer na referência bibliográfica. A fundamentação teórica é o capítulo 1 do trabalho, que poderá ser subdividida em subcapítulos.
conforme aí apresentado, Fundamentação Teórica, capítulo 1, subdividido em 1.1, medidas de posição central, 1.2, medidas de dispersão. E dentro desses ainda há outros subcapítulos, conforme aí apresentado a numeração. Quando você for fazer a fundamentação teórica, antes de começar os capítulos, antes de começar o subcapítulo, faça uma breve introdução do que você vai transcrever na sua fundamentação teórica. Formas de fazer citações indiretas. Então, citação indireta é aquela citação que você transcreve a sua interpretação sobre a obra de um determinado autor. Nesse caso, o autor é Testoni. Então, colocou aí, de acordo com Testoni, entre parênteses, o ano da obra, 2016. Aí você transcreve a sua interpretação sobre o que Testoni falou. Para o parágrafo não ficar muito longo, Testoni foi citado novamente, agora foi citado de forma diferente. Só citou Testoni 2016. Como é indireto, a interpretação sobre o que Testoni falou, que Testoni escreveu. Outra forma de você colocar, fazer a citação do autor, nessa citação de indireta, é você transcrever toda a sua interpretação e no final, entre parênteses, você coloca o nome do autor e o ano da obra. Como no caso, Brentani 2013, tudo entre parênteses. Gente, essa colocar em vermelho aí é só para chamar atenção. No trabalho, mantém-se a cor do texto. Citação direta. A citação direta é a cópia fiel. Então ela vem em recuo, conforme apresentado em vermelho, todo o texto seguindo o normal. Daqui a pouco você vai colocar a citação direta, que é cópia fiel. Você faz um recuo para todo o texto, usando letra em tamanho menor. Se o texto vier em tamanho 12, você vai fazer a citação direta em tamanho 10. E no final de tudo, você coloca entre parênteses o nome do autor e o ano da obra, nesse caso Kramer, 1943. Metodologia. Vai fazer metodologia, faça uma abertura dizendo o que você vai encontrar nesse capítulo e de forma impessoal. Metodologia dividida em materiais. Materiais são os recursos utilizados para desenvolver o trabalho. E método é como você utilizou os materiais para realizar o trabalho. Eu sempre faço uma comparação bem simplicista de metodologia com uma receita. A receita é a metodologia, dividida em ingredientes, que são os materiais, e modo de fazer, que são os métodos. Uma coisa bem simples, não tem grandes dificuldades. Vamos exemplificar. Metodologia. A abertura nesse capítulo serão apresentados os materiais e como foram utilizados para a construção do presente trabalho. Materiais: livros, sites, artigos e questionário. Então, os materiais. Podendo ainda, dependendo do trabalho, indicar software, aplicativos, devido à necessidade. Método. Então aí vem a explicação. Os livros, sites, artigos sedimentaram e embasaram o conhecimento que norteiam o desenvolvimento desse trabalho. O questionário foi aplicado numa amostra da população
local com o intuito aí foi fazendo. Então explicou para os uso de livros, artigos, site e também o questionário. Tudo tem que ficar bem claro como foi feito. A metodologia ela existe para deixar claro como você fez o trabalho. E dependendo do trabalho, alguém queira replicar para ver se chega no mesmo resultado, poder fazer da mesma forma que você, para ver se chega no mesmo resultado. Resultados e discussões. Os resultados e discussões é a discussão pontual de cada coisa do trabalho. Não é uma conclusão, não confunda com conclusão. Você vai apresentar discussões pontuais e sempre no impessoal. Já a conclusão é a visão geral, é o fechamento, também no impessoal. Como já havia citado, no impessoal, escrever sempre no impessoal. Referências bibliográficas. Tudo o que foi citado dentro do trabalho, todo autor tem que ter sua obra referenciada na referência bibliográfica, tem que ser citado na referência bibliográfica. Apresentar em ordem alfabética, e todo autor que estiver na referência bibliográfica tem que estar citado dentro do trabalho. É uma via de mão dupla. E seguindo as normas da BNT, né? Essa citação na referência bibliográfica, apresentação da obra na referência bibliográfica, segue normas da BNT. Maiores detalhes, aqui serão apresentadas algumas, maiores detalhes, procurar o professor de metodologia da pesquisa científica e bibliotecários e bibliotecárias. Exemplo. Então, aí, uma obra citada em site. Ela está em site, então você tem que colocar o site, colocar toda a referência da obra, o site e a data de acesso. Porque a data de acesso indica que o trabalho estava acessível até essa data. Pode ser que depois não esteja mais, mas esteve acessível até essa data. Mantendo a ordem alfabética, aí vem um outro trabalho, também com citação via site. Então, acesso, olha lá, data de acesso. Tem que constar o site e data de acesso. Já falei que a data de acesso é importante para validar até quando o site estava ativo. Depois já um trabalho mantendo a ordem alfabética, um outro tipo de trabalho. Daí a citação. Trabalho do Melo, em ordem alfabética, K, M. Testoni. Então tá aí todos os trabalhos. Tudo que é citado, toda obra citada na referência bibliográfica tem que contar dentro do trabalho. O apêndice são os materiais aos quais você utilizou para fazer o seu trabalho e acha importante que ele conste do trabalho, como tabelas de cálculo, questionário a quais você usa para entrevistas, tá? E autorização da divulgação de informações. Geralmente isso daí é utilizado quando você tem questionários e entrevistas. Relatório do COP/SPIDER, garantindo que não há plágio no trabalho. Seu trabalho será garantido sem plágio quando o COP/SPIDER indicar identidade no máximo de 2%. E outros materiais que você julgue importante para garantir a veracidade do seu trabalho. Aí assim estamos encerrando essa apresentação.
Se você gostou, dá um like lá no material. Se possível, se inscreva no canal.